bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós vamos começar uma revista nova, conhecendo algumas histórias de Jesus. E hoje na nossa primeira aula, primeira lição, é a história de uma sementinha, que está no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 30 ao 34. Durante o tempo que o Mestre Jesus andou aqui na terra, ele separou para si 12 discípulos. Lembra? Os apóstolos. Os apóstolos aprendiam diretamente com o Mestre todas as verdades referentes ao reino de Deus. Jesus sabia que os judeus estavam vivendo uma vida de religiosidade, uma vida de pecado. Exatamente, criança, uma vida errada, de pecado. A religião, a religiosidade, às vezes afasta as pessoas de Deus, não é mesmo? E aí, então, a maior parte, dos ensinamentos de Jesus era referente, ele lutava contra a hipocrisia, e uma falsa religião que era pregada, as mentiras, que não era certa, que não era verdade. Então, Jesus lutava contra isso, contra esses conceitos, esses princípios errados que os líderes religiosos estavam ensinando ao povo judeu. Então, a forma que Jesus usava para ensinar a verdade eram histórias. Essas histórias eram conhecidas como parábolas, pequenas histórias que tinham um ensinamento profundo, que mexia profundamente com as pessoas. Apesar do método de Jesus ser bem simples, as histórias contadas por ele era bem simples e fácil de entender, muitas pessoas não entendiam, porque elas não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, porque eles não aceitavam que aquele homem simples, com maneira simples de viver, era o Messias que Deus prometeu, porque eles queriam que Jesus os libertasse do domínio romano, e muitos deles não acreditavam, estavam ali por curiosidade, por outros motivos, e outros acreditavam, seguia ele porque esperava que ele os curasse das suas enfermidades e ajudasse nas suas dificuldades, nos seus problemas. E foi por isso, que Jesus usou esse método de ensino. Os discípulos em si, os apóstolos, ele explicava, ali separadamente as verdades. Eles tinham o privilégio, porque Jesus, separado do povo, contava, explicava para eles. Pois é, mesmo estando com o mestre, os discípulos não entendiam tudo, mas eles tinham aí o mestre Jesus para explicar para eles. E hoje não temos o Jesus aqui conosco, porém, ele deixou o Espírito Santo para nos confirmar e nos fazer entender as coisas a respeito do reino de Deus. E dentre essas oportunidades que Jesus teve, de ensinar as verdades do reino, ele contou a história de uma sementinha, o grão de mostarda, a menor semente encontrada na natureza. Menor, porém, ela tem uma característica que definia ela, a qual Jesus usou ela para comparar com o reino de Deus. Vocês conhecem a semente de mostarda? Eu vou mostrar para vocês como ela é pequenininha. Olha só, gente. Aqui tem muitas sementinhas, Fosse contar tudo isso ia demorar. Olha como ela é pequenina. Olha, gente. Ela é a menor semente encontrada na natureza. E agora eu vou explicar para vocês por que Jesus escolheu essa sementinha para comparar ao reino de Deus. Depois que a sementinha de mostarda é plantada, germina e brota, ela se torna uma árvore de porte médio, medindo aproximadamente 1,5 metro de altura, do tamanho da tia Elaine. Só que
essa sementinha, quando cresce, ela se torna uma árvore, né, de porte médio, frondosa, cheio de galhos, e esses galhos são fortes e longos. Jesus até citou que os passarinhos fazem ninhos em seus galhos. Exatamente, gente. Essa pequena sementinha aqui, ó, ela fica uma árvore frondosa e forte. Por isso, Jesus comparou essa sementinha, por ela ser a menor. Assim como o reino de Deus. Jesus escolheu os discípulos e ele, os discípulos, propagou, né, ensinou as verdades do reino de Deus, que era, né, uma sementinha pequenininha colocada no coração das pessoas. Então, de se ouvir a palavra de Deus, essa sementinha era colocada no coração das pessoas, né? E o próprio Deus faz com que essa sementinha cresça, né? Vai crescendo e aí ele faz as podas e é com essas podas vem-se o fruto, não é mesmo? E foi exatamente por isso que Jesus comparou. E hoje em dia nós continuamos o trabalho de Jesus, propagando o reino de Deus, ensinamentos verdadeiros que está na palavra de Deus. Então nós somos responsáveis por continuar, né, a plantar sementinhas como grão de mostarda no coração das pessoas. E Deus faz com que elas germine, não é mesmo? Esses ensinamentos, né, eram profundos que Jesus fazia contando as parábolas, né? Quem olha para um grãozinho desse, uma sementinha pequena, não dá nada por elas. Porém, se engana, porque ela germinada, ela cresce, ela brota, ela cria galho, germina, né, dá fruto. E quem se alimenta desse fruto, né, vive uma vida saudável. Aqueles que ouviam a palavra, aqueles que criam em Jesus, né, tinham uma nova vida. Apesar de muitos estar ali só especulando, como os judeus que queria pegar Jesus com mentiras, né? Perseguia, queria matar ele, porque não aceitava que ele era o Messias. Em compensação, outras creram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, aquele que traria salvação ao mundo. E foi isso, gente, essa pequena semente. Então Jesus nos ensina que o reino de Deus é comparado a essa sementinha. Aparentemente, às vezes, a gente fala de Jesus para outras pessoas, parece que não deu em nada, mas deu sim. Quando a gente fala sobre o reino de Deus, é como uma sementinha, ela é pequenininha, mas entrou aqui, ó, e parou aqui no coração daquela pessoa, da criança, do jovem, do adulto, e aí o Senhor nosso Deus trabalha em cima dessa semente, fazendo ela crescer. Então, é muito importante que nós esparramemos a verdade do reino de Deus, tá bom, crianças? Não desista, mesmo que pareça ser difícil, com tudo que a gente tem enfrentado, com as dificuldades, com as perseguições, muitas pessoas não querem ouvir, mas quando você proclama a verdade, ela esparrama, né? Assim, não é verdade? Uma fofoca não cresce, que é uma coisa ruim, as verdades do reino de Deus também. Basta que nós sejamos, né, estamos dispostos a ser assim como os apóstolos, né, que deixaram tudo, seguiram Jesus e começaram a esparramar o evangelho no mundo, não é verdade? E é isso aí, os ensinamentos de Jesus, né, com essas pequenas parábolas, histórias, tinham um grande ensinamento profundo para aqueles que ouviam. E é isso, crianças, à medida que o evangelho é esparramado como uma sementinha, né, ele cresce ao mundo até chegar a lugares mais distantes. Não importa se o nosso nome é lembrado ou não quando fazemos a obra de Deus, quando fazemos aquilo que Jesus nos ordenou a fazer. Porque toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Senhor Jesus, tá bom? E eu espero que você tenha guardado no seu coração esta palavra de hoje, né? E esparrame ela, leve ela para a frente, tá bom? Não desista, porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, é quem nos auxilia, tá bom? E até a semana que vem com a
próxima historinha aí, a segunda historinha contada pela tia Lu.